Somos o povo em festa de alma cantar. Nossa fé em Jesus Cristo nós queremos proclamar. Nossa fé em Jesus Cristo nós queremos proclamar. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta celebração eucarística neste domingo da solenidade de Todos os Santos. Esta missa será oferecida pelas almas de Maria Cardoso, Manuel Cardoso, Marta Carvalho, José, Alzira, João e José Machado Júnior, Antônio e Maria da Silveira, José e Filomena Ávila, Amâncio Pires, Maria Machado, Franquelino Souza, Maria dos Anjos Botelho, José Salema, e também por todos os nomes das pessoas falecidas que estão depositados diante do altar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, ao nos aproximarmos do altar do Senhor para celebrarmos esta Santa Eucaristia, peçamos que Deus perdoe os nossos pecados e que Ele nos torne dignos desta santa celebração. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Jesus Cristo,
que tirai o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, que nos concedeis a graça de honrar numa única solenidade os méritos de todos os santos. Digrai-vos derramar sobre nós, com atenção a tão numerosos intercessores, a desejada abundância da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um anjo que subia do nascente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele chamou em alta voz aos 4 anjos a quem foi dado o poder de causar dano à terra e ao mar. Não causeis dano à terra nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram marcados, 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disto, vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E estavam de pé diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão, e clamavam em alta voz: a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos formavam um círculo em volta do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se diante do trono de rosto por terra e adoraram a Deus dizendo: Amém. A bênção e a glória, a sabedoria e a ação de graças, a honra, o poder e a força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: esses que estão vestidos de túnicas brancas, quem são e de onde vieram? Eu respondi-lhe: meu Senhor, vós é que o sabeis. Ele disse-me: são os que vieram da grande tribulação, os que lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta é a
montanha do Senhor, que habitará no seu santuário, o que tem as mãos inocentes e o coração puro, o que não invocou o seu nome em vão. Esta é a geração dos que procuram o Senhor. Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que procuram a face de Deus. Esta é a geração dos que procuram o Senhor. Leitura da primeira epístola a São João. Caríssimos, vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamar filhos de Deus. E somos-lo de facto. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. Todo aquele que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, para ser puro como Ele é puro. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vinde a mim, vós todos que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Aleluia, Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão
misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de Todos os Santos. Dia 1º de novembro, esta solenidade nos traz a celebração de Todos os Santos de uma só vez. Por que que nós temos essa festa de Todos os Santos? Em primeiro lugar, porque há muitos santos na igreja que nós não sabemos os nomes deles. A igreja, querendo celebrar todos aqueles que morreram por causa do Evangelho nos primeiros séculos do cristianismo, e outros que anonimamente dão a sua vida por causa de Jesus e que nós nunca conhecemos e que nunca vamos saber quem são. Então a igreja reuniu todos numa só festa, para que tivéssemos a oportunidade única de celebrar a festa destes nossos heróis na fé. Nós ouvimos a primeira leitura do livro do Apocalipse, que nos narra este fato, quando João fala a respeito daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. João está falando daqueles que no primeiro século, depois que Jesus foi aos céus, depois que Jesus tinha voltado para o Pai, que ao testemunharem o nome de Jesus, que ao manifestarem a sua fé em Jesus, foram mortos pela perseguição aos cristãos que se deu logo após, não é, Jesus ter voltado, logo após que Jesus ascendeu ao Pai, e os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, começaram a converter pessoas a Jesus. Então já se começou a perseguição. Então o livro do Apocalipse que nós temos na Bíblia, que está lá no fim da Bíblia, o último livro da Bíblia, nos narra muito bem esta luta dos cristãos para serem fiéis ao nome do Senhor. Então isso que João está narrando hoje para nós, que a multidão dos que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro era um número de 144 mil, para simbolicamente dizer, estes são aqueles que se originam do anúncio dos 12 apóstolos que Jesus constituiu para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Então João, quando narra este número, está dizendo, aqui está o número completo de todos aqueles que morreram para pregar o Evangelho. Estes 144 mil é o resultado de 12 mil vezes 12 mil, que dá 144 mil, que se baseia no anúncio apostólico dos 12 apóstolos, e que indo lá no Antigo Testamento, refletem as 12 tribos de Israel, que formam o povo de Deus. Então, simbolicamente, o número quer dizer, aqui está a totalidade daqueles que pregaram o Evangelho e daqueles que morreram em nome de Jesus, porque também viveram o valor do Evangelho. Nós não sabemos o nome dessa gente, nós não sabemos o nome desses mártires, e nem sabemos o nome dos mártires que vieram depois,
Por isso que essa festa de todos os santos nos reúne como comunidade para celebrar todos estes que já morreram pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E outra coisa é também esta: nós somos chamados à santidade. Isto é um fato muito importante para nós católicos, porque a Igreja Católica Apostólica Romana acredita na santidade, ao contrário do que fizeram os protestantes quando reformaram a igreja no ano de 1517. Eles tiraram para fora da sua doutrina a crença na santidade. Eles não acreditam que uma pessoa possa ser santo, por isso não fazem esta veneração aos santos. A Igreja Católica Apostólica Romana sempre acreditou na santidade e continua acreditando. Nós ouvimos aqui o Evangelho das Bem-aventuranças, que está no início do capítulo 5 de São Mateus. Quando nós continuamos a ler o Evangelho um pouco mais à frente, Jesus diz claramente: sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Ou seja, a santidade é um convite para todos os cristãos. Nós temos nos altares aqueles santos que nós conhecemos. Nós temos Santa Isabel, nossa padroeira, que sabemos como foi a sua vida, uma vida difícil, uma vida de sofrimento, porque ela tinha um marido que não entendia a sua opção por Jesus, que não entendia também a sua opção pela santidade, que eu quero dizer, a sua opção pelo Evangelho, e maltratou esta pobre a vida toda, só vindo a entender a esposa que ele tinha no leito da morte. Este é um exemplo. Nós temos, por exemplo, aqui na nossa igreja, Santo Antônio, que é um santo português, que viveu o amor a Jesus pela pregação do Evangelho, ainda contemporâneo quase a São Francisco, e nós sabemos por que ele é santo. Nós temos também aqui, não é? Nós temos Santa Teresinha, que está ali, e nós sabemos por que ela foi santa, porque viveu, digamos assim, o desprendimento dentro de um monastério, viveu o desprendimento e dedicou-se desde jovem à vida consagrada, e depois, não é? Escreveu coisas belíssimas que nos ajudam, e assim por diante. Nós vamos falar de Nossa Senhora, que é a santa sem pecado original, e que, por ter sido a mãe do Senhor, foi escolhida, não é? Desta até nem precisamos dar as palavras. São José, o pai adotivo de Jesus Cristo. E depois nós temos tantos outros santos que nós conhecemos. Dias atrás, por exemplo, dia 10 de outubro, o Papa beatificou um menino, um rapazinho de 15 anos, que morreu em 2006 e que é um santo da nossa época. Um menino de 15 anos que já vai ser elevado à glória do altar, porque através da sua vida curta, ele foi um sinal daquele que manifestou também este desejo de ser santo pelo amor à Eucaristia e também por propagar Jesus através dos meios tecnológicos, através da internet. Criou um site que está à disposição de quem quer ver, com todos os milagres eucarísticos do mundo inteiro. Então, o Papa o beatificou agora, faz nem um mês. Então eu estou dizendo esses exemplos para que nós entendamos que os santos não são pessoas diferentes de nós. Eles são pessoas como nós. Eles são pessoas muitas vezes que estão no nosso meio. São pessoas que estão talvez na nossa casa. Mas o santo não faz propaganda de que ele é santo. Os santos, o que eles fazem? A única propaganda é o seu amor a Jesus. E nós, quando somos chamados à santidade por Jesus no Evangelho, o que ele está dizendo a nós é o seguinte: a santidade é uma proposta para todos aqueles que conhecem o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não está pedindo para nós que nós não tenhamos pecados. Jesus não está pedindo para nós que nós sejamos pessoas que de fato refletem a santidade e que muitas vezes somos aqueles que somos bonzinhos o tempo todo. Não, alguns santos não foram bons o tempo todo,
Muitas vezes eles tinham seus problemas, mas eles foram santos porque na caminhada da vida, eles colocaram a opção por nosso Senhor como algo mais importante da sua vida. O Evangelho das Bem-aventuranças que nós ouvimos nos fala dessa proposta de vida. Jesus ali não está dizendo para nós: vocês têm que fazer isso, ou vocês têm que cumprir isso. Não, ele está simplesmente fazendo um discurso, olhando para as pessoas que estão à sua frente e dizendo, não é? Bem-aventurados são aqueles, a primeira coisa que ele diz, que são pobres em espírito. Por que ele diz isso? Bem-aventurados são aqueles que procuram a sua riqueza no Senhor, que reconhecem a sua fraqueza e que não confiam somente na sua força, mas que confiam na força de Deus, mas que confiam na riqueza de Deus, mas que confiam no auxílio de Deus. Por isso que Jesus vai dizendo isso, não é? Vendo aquelas pessoas que estão à sua frente, vendo ali uma multidão de pessoas desvalidas, vendo ali uma multidão de pessoas que procuram a paz, vendo ali uma multidão de pessoas que choram, vendo ali uma multidão de pessoas que estão atribuladas, vendo ali uma multidão de pessoas que estão procurando nele também o seu descanso espiritual. Então ele fala: felizes destes que estão procurando a justiça de Deus, felizes destes que põem toda a sua confiança no Senhor. Então nós podemos ser muito ricos, mas nós podemos também colocar a nossa confiança em Deus em primeiro lugar. Isso manifesta a nossa pobreza, isso manifesta a nossa procura pela justiça de Deus. Então falar da santidade é exatamente falar que a nossa confiança está no Senhor. E venerar os santos é, de fato, honrar aqueles que para nós servem como exemplo de vida. Na nossa vida, nós temos pessoas que nós conhecemos, que muitas vezes são para nós pessoas, muitas delas já partiram, são pessoas que nós dizemos: aquela pessoa para mim é um exemplo, porque sempre que eu preciso de alguma coisa, digamos assim, certa na minha vida, eu vou conversar com aquela pessoa, porque ela tem sempre um conselho para me dar, porque ela tem sempre um exemplo para me oferecer. Veja bem, nós temos pessoas na nossa vida que são assim. Claro que nós temos talvez pessoas na nossa vida que não prestam para nada também, isso é verdade. Mas temos pessoas na nossa vida que nós muitas vezes nos espelhamos nelas. Quantos de nós muitas vezes não nos espelhamos nos nossos pais, nas nossas mães, por exemplo? Quantos de nós não temos memórias dos nossos pais e das nossas mães que dizemos assim: aquilo que disse a minha mãe foi aquilo que mudou a minha vida, aquilo que disse o meu pai foi aquilo que mudou a minha vida? Veja bem, quando você tem uma pessoa que na sua vida faz uma diferença, e que faz uma diferença para o bem, você vai dizer: aquela pessoa para mim foi uma santa pessoa. E não quer dizer que ela seja menos santa do que aqueles que estão nos altares. Quando a igreja põe alguém nos altares, é para que esta pessoa sirva de exemplo para a nossa vida. No mundo de hoje, aonde nos faltam os exemplos, no mundo de hoje, aonde as pessoas estão perdidas, aonde as pessoas não conseguem encontrar a Deus, nós precisamos de exemplo de boas pessoas, que inspirem em nós também boas intenções e que nos levem a promover boas ações. É por isso que a igreja nos coloca a vida dos santos, para que nós, olhando a vida deles, dizemos a nós mesmos: isto não é impossível, isto é possível para mim mesmo. E para terminar, nós rezamos pelos santos porque nós acreditamos nesta comunhão com eles. É nisto que nós acreditamos. A nossa oração da profissão de fé diz claramente que nós acreditamos na comunhão dos santos. Por isso nós rezamos por aqueles que estão no céu, por isso nós rezamos pelos falecidos e por isso nós rezamos por aqueles que nos são queridos, porque nós acreditamos nessa comunhão. A igreja é uma só, ela está unida em igreja que está no céu e em igreja que está na terra. Nós somos a igreja que está na terra, a igreja que caminha nesta terra, a igreja, como diz a teologia, a igreja militante, a igreja que está aqui ainda cumprindo a sua jornada. Mas há aquela igreja triunfante que está no céu,
que para nós é o exemplo daqueles que cumpriram a sua jornada nesta terra e que nos deixaram também a sua vida para nos ajudar na nossa caminhada cristã e nos ajudar no nosso amor a Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós, homens, e para nossa salvação. Desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem por nós. Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, está à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Santa, Católica e Apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, na solenidade que nos une a todos os santos, oremos àquele que pode saciar a nossa fome de santidade e de vida, dizendo com alegria: santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pela Santa Igreja de Deus, para que no dia da manifestação de Jesus Cristo apareça resplandecente em todos os seus membros. Oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que venham um dia a contemplar no céu aquele que na terra os chamou ao seu serviço. Oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que regem os destinos das nações, para que Deus lhes dê o dom da sabedoria, da prudência, do desapego e da verdade. Oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que choram e pelos que sofrem perseguição, por amarem a justiça e a verdade, para que se alegrem com todos os santos no céu. Oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que andam cansados e oprimidos, para que sintam a presença de Jesus e nele encontrem descanso, alívio e força. Oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Por todos nós que celebramos esta solenidade, para que Deus nos junte aos seus eleitos e um dia nos mostre o rosto de Cristo glorioso. Oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Deus Pai Todo-Poderoso, nós os pedimos que pela intercessão de todos os santos acolha as nossas preces e pedidos e que também acolha aquelas preces que estão no silêncio do nosso coração. Pedimos isto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Sentados. Que maravilha, Senhor, estar aqui. Sente-se igreja reunida em celebrar, apresentando os
bendito, bendito seja Deus para sempre. Que grande bênção servir nesta missão, missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se igreja, formar comunidade, ser solidário, tornar-se povo irmão. Bendito sejas por todos os dons, bendito sejas pelo vinho e pelo pão. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vos apresentamos em honra de todos os santos, e fazei-nos sentir a intercessão daqueles que já alcançaram a imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Hoje nos dais a alegria de celebrar a cidade santa, a nossa mãe, a Jerusalém celeste, onde a Assembleia dos Santos, nossos irmãos, glorificam eternamente o vosso nome. Peregrinos dessa cidade santa, para ela caminhamos na fé e na alegria, ao vermos glorificados os ilustres filhos da Igreja, que nos destes como exemplo e auxílio para a nossa fragilidade. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, nas alturas. Hosana, Hosana, nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, nas alturas. Hosana, Hosana, nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte,
tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é, o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, estejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente daqueles pelos quais estamos oferecendo esta Santa Missa, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, obedientes à palavra do Senhor e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Demos a paz uns aos outros em Cristo.
Provai e vede como o Senhor é bom, feliz que ele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas em uma palavra serei salvo. Que Cristo nos guarde para a vida eterna. Santos anjos e arcanjos, vinde em nossa companhia, ajudai-nos a louvar a divina Eucaristia. Santos anjos e arcanjos, vinde em nossa companhia, ajudai-nos a louvar a divina Eucaristia. Viva Jesus sacramentado, viva Jesus nosso Senhor, viva Jesus, Pai adorado, viva Jesus, que é nosso amor, viva Jesus, Pai adorado, viva Jesus, que é nosso amor. A divina Eucaristia é Jesus desomenado, de Maria sempre virgem, fruto do ventre sagrado. A divina Eucaristia é Jesus desomenado, de Maria sempre virgem, fruto do ventre sagrado. Viva Jesus sacramentado, viva Jesus nosso Senhor, viva Jesus, Pai adorado, viva Jesus, que é nosso amor, viva Jesus, Pai adorado, viva Jesus, que é nosso amor. A divina Eucaristia é o Cordeiro imaculado, por amor de cada dia, misticamente imolado. A divina Eucaristia é o Cordeiro imaculado, por amor de cada dia, misticamente imolado. Viva Jesus sacramentado, viva Jesus nosso Senhor, viva Jesus, Pai adorado, viva Jesus, que é nosso amor,
Oremos. Nós os adoramos, Senhor nosso Deus, única fonte de santidade, admirável em todos os santos, e confiadamente vos pedimos a graça de chegarmos também nós à plenitude do vosso amor e passarmos desta mesa de peregrinos ao banquete da pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentados um instante. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que trouxeram alimentos, conforme eu pedi também no domingo passado. Então, as pessoas que trouxeram sexta-feira e que hoje também trouxeram antes da missa. Então, meu muito obrigado a vocês todos. Esses alimentos serão encaminhados para pessoas que precisam de alguma coisa a mais para o seu Thanksgiving, pessoas que não têm condições. Outra coisa que nós temos aqui preparado o nosso altar para as almas, e a partir de terça-feira, dia 3, eu vou fazer uma novena pelas almas do purgatório e todas as almas também. Se vocês quiserem rezar comigo nesta novena, vocês poderão acompanhar online. Nós vamos transmitir a novena, ou podem vir também aqui à igreja, respeitando sempre a distância social e usando as máscaras. Então, a partir de terça-feira, vou fazer a novena até o dia 11, todos os dias, às 18 horas. Amanhã nós temos a missa dos fiéis defuntos, às 7h30 da manhã. Teremos mais 2 missas à tarde, mas essas 2 missas, elas não estão abertas a quem quiser. Já está reservado o número de pessoas para estas missas, para as pessoas que morreram este ano e que foram aqui da nossa paróquia e que foi feito o funeral aqui na nossa paróquia. Uma missa será às 17 horas, outra missa será às 19. Mas poderão acompanhar também as 2 missas online. Nós vamos transmitir estas 2 missas, tá certo? Infelizmente eu tenho que pedir a vocês, não venham a essas 2 missas, porque já tem os nomes das pessoas que vêm a essas 2 missas. E falando nisto, gostaria de expressar, então, o meu agradecimento a todas as pessoas que neste tempo de pandemia têm se mostrado generosas e também flexíveis a toda essa situação. Aqui na nossa paróquia, nós pusemos guidelines, ou seja, normas, desde quando começou a pandemia. Estas normas estão todas escritas e estão publicadas no nosso website, mas também a disposição de como preparamos a igreja, com a distância de cada pessoa, com higienização das mãos, ali, não é? O álcool gel para higienizar as mãos, e todas as outras normas foram feitas de acordo com estas normas que nos deram a diocese e que nós, então, adaptamos para a paróquia. Então, eu agradeço a todos pela colaboração. Eu sei que o caso, ou seja, os casos de Covid-19 estão aumentando aqui no país, estão aumentando nesse estado. Para as igrejas, não há nada que será diferente. A diocese nos comunicou que tudo ficará como nós temos feito até então. Mas peço a vocês todos que usem máscaras quando vêm à igreja, e peço a vocês todos que não façam grupos dentro da igreja para conversar depois da missa. Eu sei que vocês não fazem nesta missa. Esta missa aqui é uma das missas que as pessoas se comportam melhor, tenho que dizer isso a vocês. E também não façam grupos para conversar fora no estacionamento. Por favor, não façam isto, porque eu não quero ver a igreja fechada, eu quero ver a igreja aberta. Então, vamos colaborar com isto. Eu sei que usar máscara é um incômodo para todos, e às vezes a gente gosta de usar a máscara para baixo do nariz. Não faça isso, por favor. Tape o nariz. Sabe por quê? Porque basta uma pessoa que vem aqui na igreja só para observar essas coisas, porque tem muitas pessoas que fazem isso, e faça uma queixa para o departamento de saúde.
eles telefonam para a paróquia e depois ficam perguntando tudo à paróquia e eles podem dizer para eu fechar a igreja. Eu não quero isso. Então vamos colaborar com isso. Eu sei que todos têm colaborado, todos têm feito isso muito bem, mas vamos continuar fazendo isto, porque nós acreditamos que quem está no controle de tudo isto é Deus, e nós vamos sair disto brevemente. E agora requer este sacrifício da nossa parte. Quem não se sentir bem, não venha à igreja, ok? Se tiver algum problema de saúde, alguma coisa que não está bem, não venha à igreja. Assista a missa que a gente transmite todos os dias e todos os domingos, desde que começou a pandemia. Nós nunca paramos de transmitir uma missa. Acho que esta é uma das igrejas que nunca deixou de transmitir uma missa. Todas as missas estão registradas desde o dia 17 de março até agora, esta missa que estamos celebrando. Todas registradas. Não paramos de rezar uma missa, não deixamos de transmitir uma missa todos os dias. Então, por isso mesmo, para atender as pessoas que não podem vir. Então, quem não se sente também bem de vir à igreja, quem não se sente confortável, por favor, não venha também. E se tiver alguma coisa, alguma observação, fala para o padre, que eu vou ficar muito contente em saber qual é a observação, ok? Porque as pessoas que estão ajudando a vocês a entrar na igreja, a se sentar nos bancos, elas estão colaborando para o bem da igreja. Muitas vezes a gente fica ruim com elas. Não faça isso. Elas estão fazendo um favor, estão dando o seu tempo para fazer isso. Alguma coisa que não está bem, que vocês não estão contentes, pode falar para mim. Pode falar para mim, eu não vou ficar ruim nem nada, eu vou escutar. Mas nós precisamos fazer este trabalho de cooperação mútua. E eu agradeço mais uma vez a todos vocês que têm colaborado com tudo isto, não é? Esta missa nossa das 7h30 tem sido a missa que tem vindo mais pessoas. Muito bem, é isto mesmo. Nós podemos ter aqui na igreja 120 pessoas, não é? 120 pessoas. Não há problema. Além disto, nós não podemos ter. Mas nesta missa sempre temos tido 100 pessoas, 115, 120, sempre esta média. É muito bem, é isto mesmo que é para ser. Mas vamos continuar colaborando. E lembrando sempre de usar a máscara para que nós não tenhamos nenhum problema com nenhuma pessoa que está doente, ou se nós estivermos doentes também, nós não vamos transmitir nada a ninguém. Nós nunca sabemos se estamos doentes ou não. Tá bem? Então é isso que eu gostaria de dizer. E outra coisa, no dia, eu penso que é no dia 17, bom, tem lá um sinal lá fora dizendo do Clamboio do Santo Cristo. Acho que vocês viram quando entraram na igreja. Então aquilo é uma maneira também de ajudar a igreja. As comissões estão buscando meios diferentes de fazer as coisas para a igreja. E fazer esses tipos de clamboio, ou fazer como o mês passado, o jantar do Espírito Santo para levar para casa, é o meio que as comissões estão arranjando para continuar a levar adiante os nossos projetos e tudo mais. Então, você tem um sinal lá fora, o Santo Cristo, a comissão vai fazer um clamboio este mês, eu penso que é no dia 17, acho que eu não estou enganado. Então, se nós pudermos participar disto, é muito bom para a nossa igreja. Fiquemos em pé. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e convosco permaneça para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos em paz, o Senhor vos acompanhe. Vai caminhar comigo, vai que te dou minha mão, não mais te chamo servo, irmão, agora tu és meu amigo. Não mais te chamo servo, irmão, agora tu és meu amigo. Somos apóstolos do Senhor,
aleluia, somos discípulos do amor, somos profetas